Carlos Miguel, hein? Pelo amor de Deus, hein? Diz-me os jogadores que tu tens e que eu tenho, eu digo-te como é que eu vou jogar. Eu já... Tens que assumir essa responsabilidade de... Apoiada no chão. Vem ele para a decisão tomada. Onde é que estão esses jogadores a jogar? Esses jogadores onde estão? Estão a jogar? Vocês querem? Já tive tudo. A equipa retranqueira. Isso aqui é motivo de chacota ao Carlos Miguel. O que faz o Abel Ferreira na sua volta é uma das coisas mais vergonhosas. Há muita margem ainda para melhorar. E depois não dá pra falar, foi vexame do Palmeiras. Vocês vão ver aí, é uma cena lamentável. E vai para a revisão, olha lá. Ó como tá, inclusive com a mão esquerda apoiada no chão. Era um braço que ele estava buscando para fazer o movimento e apoiar. Segundo Paulo César de Oliveira, exatamente nesse caminho, tá? Segundo Paulo César de Oliveira, o nosso especialista, consultor de arbitragem, não é pênalti por ser o braço de apoio. Inclusive já tinha a mão esquerda apoiada no chão. O Juan Tressoldi quando a bola pega no braço esquerdo. Segundo Paulo César de Oliveira, braço de apoio não pênalti. Por enquanto marcado pênalti pelo Bruno Arleu. Vem ele para a decisão tomada. Anulado o pênalti. Faz barulho, torcedor. Vocês depois criam as narrativas que vocês querem. Já tive tudo. A equipa retranqueira. Mas quando éramos a equipa retranqueira, que jogadores é que tínhamos? Onde é que estão esses jogadores a jogar? Esses jogadores onde estão? Estão a jogar? Porque estavam aqui quando diziam que a equipa era retranqueira. Depois, é uma equipa que só chuta a bola para a frente. E agora, se não ganharmos, é uma equipa que só faz posse de bola. Ensinaram-me a mim o que vai ser o futebol. Eu sei, ensinaram-me a mim o que vai ser o futebol, eu vou-te dizer, eu desde que cheguei ao Palmeiras e desde que sou treinador, nós temos 3 rotas de ataque coletivas. 3. Ou vais pelos corredores, ou vais por dentro, ou vais de virada. Há jogadores que conseguem fazer jogo interior. Há outros jogadores que não te conseguem fazer jogo interior. Diz-me os jogadores que tu tens e que eu tenho, eu digo-te como é que eu vou jogar. Eu já repeti isso muitas vezes. Agora, sim, estamos a pedir, pelas características dos jogadores que temos, Paulinho, o jogador que joga com os olhos fechados entre linhas, o Maurício, o próprio Andreas, o próprio Arias, são jogadores que têm capacidade para jogar entre linhas sem perder bola, mas também queremos profundidade. Queremos chegar ao final do jogo e ver o Piquerez com 2, 3 cruzamentos, queremos chegar ao final do jogo e ver o Giai com 2 ou 3 cruzamentos, coisa que nós não vimos. E por isso é que eu te disse, há muita margem ainda para melhorar. Eu acho que foi um jogo positivo até à zona 3, depois da zona 3 faltou esses 3 detalhes. Remates exteriores para uma equipa que defende com 10 jogadores atrás da linha da bola, cruzamentos das meias, que foi onde fizemos o golo, que acabou o cruzamento das meias, e as combinações do toque e rompe, porque uma equipa que te joga com uma linha de 5 bem fechada, à frente da área e bem compacta. Porque é um lance, como disseste muito bem, acontece aos melhores do mundo e o nosso goleiro tem todas as condições para poder ser um dos melhores goleiros brasileiros e faz parte, ele sabe disso. E não há no futebol, não há ninguém que não erre. Ele sabe que errou, foi o primeiro a assumir, mas também já nos ajudou muito. Portanto, quem anda no futebol sabe como as coisas funcionam. Quando ganhas, sabes o que é que te espera. Quando perdes, sabes o que é que te espera. Quando acertas nas substituições, sabes o que é que te espera. E quando erras, tens que assumir essa responsabilidade
de perceber que este tipo de golos nós não podemos sofrer. Não foi só o primeiro, foi o primeiro e o segundo. Foram 2 golos muito consentidos e chegamos ao final, perdemos um jogo num jogo. Bom, eu acho que, como você falou, foi um jogo assentado, um jogo que a meu parecer a gente foi superior, criou claramente que teve chance de anotar. O Galo foi um time que soube sofrer, soube se defender, aproveitou a chance dele. Bueno, en relación al campeonato, o campeonato brasileiro es un campeonato muito longo, um campeonato que não vai se decidir agora, que ainda tem muitas rodadas pela frente, que claramente que a gente sabe da importância de manter a liderança, de manter o time forte do jeito que vem sendo. É a nossa primeira derrota aqui dentro da nossa casa e faz parte do futebol, faz parte, a vezes você perder não é o que a gente queria, não é o que a gente planejava, mas faz parte. Eu acho que quarta-feira a gente tem uma nova oportunidade fora de casa de trazer de recompensar esses 3 pontos que a gente perde hoje aqui na nossa casa. E o Carlos Miguel, hein? Pelo amor de Deus, hein? Eu acho que ele é um tremendo goleiro. Tremendo goleiro. Pode ser até o titular da seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. Tomara que não seja o Alisson, pelo amor de Deus. Não aguento mais ver o Alisson na seleção brasileira. Mas a entregada que o Carlos Miguel deu nessa derrota do Palmeiras para o Atlético Mineiro por 2-1 no Allianz na noite desse domingo foi uma coisa impressionante. Ele falhou nos 2 gols. Não é que ele falhou em um gol e foi capital, porque aquele gol o Atlético ganhou uma partida. Não, ele falhou nos 2 gols. Pelo amor de Deus. Um goleiro que quer ser o titular da seleção brasileira não pode falhar desse jeito. Uma falha aqui, uma falha ali, tudo bem. Mas 2 falhas no mesmo jogo. O Flamengo tinha acabado de empatar com o São Paulo no Maracanã. Em casa. Perdeu 2 pontos importantes. Ao invés de fazer 3. E aí, nação, rapaziada, na boa, falar a verdade aqui, não dá pra um goleiro que quer ser titular da seleção brasileira falhar bizonhamente como falhou o Carlos Miguel. Eu entendo que ele fez uma baita partida contra o Curitiba, jogou muito bem, fechou o gol, mas não dá, o goleiro tem que ser seguro. Por mais que o Carlos Miguel faça milagres, é um bom goleiro, é um goleiro que vem se destacando a todo momento, não é à toa o Palmeiras trouxe, o Palmeiras tem uma inteligência muito boa no departamento de futebol, mas não dá, cara. O Palmeiras perdeu por causa dele. Ah, fez um bom jogo, o Palmeiras foi competitivo, jogou até melhor que o Atlético Mineiro, dane-se, o que importa é a vitória. E o Flamengo tropeçou dentro de casa. Era jogo nos seus domínios, como mandante com o Palmeiras, para abrir ainda mais vantagem. Isso daí é lamentável, cara, a postura que teve o Carlos Miguel. E assim, na minha visão, falhou também no outro gol. Você sair daquele jeito, foi uma noite terrível do Carlos Miguel. Aí não dá pra falar, pô, é o goleiro titular da seleção brasileira, porque não é. Falhando desse tanto, falhando de uma maneira, um jogo importante. Tem muito jogador que vai ali rivalizar com o Hugo Souza. Rapaziada, vocês vão me desculpar, mas daí, com essas falhas do Carlos Miguel, não dá pra ter diferença. Porque o Hugo vai bem um jogo, falha outro, o Carlos Miguel tá fazendo a mesma coisa. E um jogo importante, um jogo que poderia ter dado uma tranquilidade melhor pro Palmeiras no campeonato, não tem o que fazer. Agora bora falar sobre o Abel Ferreira, hein? Abel Ferreira voltou. O Abel Ferreira tem aquela personalidade dele, é bem verdade, mas assim, rapaziada, é um baita treinador. É um treinador que mais uma vez tá colocando o Palmeiras de uma maneira competitiva. E é um cara que fala a verdade. É isso que me agrada no futebol. O cara vai lá e fala do Carlos Miguel, falhou. Tem muito treinador que passa pano, tem treinador que nem falaria sobre o assunto. O cara bate de frente. É isso que eu acho que falta justamente no futebol brasileiro. Um cara que vai lá, vai cobrar, só que ao mesmo tempo que ele vai cobrar, ele vai dar moral pro Carlos Miguel como ele deu também. Mas e você, acha o quê? Quero saber da tua opinião, ó. Através dos comentários embaixo desse vídeo. Vocês acham que o Carlos Miguel falhou? Tem condições de ser goleiro da seleção Carlos Miguel? Comenta aqui embaixo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima!